Boa tarde a todos. Hoje vamos conversar sobre o poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, que foi traduzido ao português por autores como Machado de Assis e Fernando Pessoa, e ao francês por ninguém menos que Stéphane Mallarmé e Charles Baudelaire. Este é, portanto, um poema para poetas, que antecipa a estética simbolista e o pensamento poético da modernidade. É uma verdadeira lição de poesia. No ensaio Filosofia da Composição, geralmente publicado como introdução ao poema, Poe nos conta como realizou a criação dessa obra, passo a passo, até a sua conclusão, com a precisão de um problema matemático. Temos aqui, portanto, a apresentação de um processo criativo, de um método para se obter determinado efeito. Nesse ponto, Poe afasta-se do romantismo e antecipa a poesia moderna. Ele não reivindica a inspiração ou o insight, mas o trabalho racional, meticuloso com as palavras. Vamos conhecer um pouco mais desse método. Poe diz no ensaio que, antes de escrever O Corvo, planejou primeiro qual seria a extensão do poema. Diz o autor: se alguma obra literária é longa demais para ser lida de uma sentada, devemos resignar-nos a dispensar o efeito imensamente importante que deriva da unidade da impressão, pois, se são necessárias 2 sentadas, os negócios do mundo interferem e tudo o que se pareça com totalidade é imediatamente destruído. O que o autor está nos dizendo aqui? Que o poema precisa ser breve para ter unidade e garantir o efeito desejado, pois, se for muito longo, a atenção do leitor será dispersada por interrupções e o efeito será, assim, perdido. Vale a pena ressaltar que, quando fala em brevidade, Poe está se referindo a um poema com não mais de 100 versos, para ele a medida adequada. Poemas mais longos, como O Paraíso Perdido, de Milton, seriam desiguais em sua realização artística e perderiam a unidade do efeito, segundo Poe, porque exigiria muitas pausas e interrupções devido à sua extensão. Para que a unidade de efeito seja obtida, segundo o autor norte-americano, o poema todo deve ser lido de uma única vez, sem intervalos. Aliás, para ele, um poema longo nada mais é que uma sucessão de poemas curtos, isto é, de breves efeitos estéticos. Após escolher a medida de seu poema, que tem exatamente 108 versos, Poe escolhe a beleza como assunto e a tristeza como tom emocional, por considerar a melancolia como o mais legítimo de todos os tons poéticos. Mais adiante, o poeta começa a pensar em qual recurso estético usará no poema e acaba optando pelo refrão, ou estribilho, que é universalmente usado na poesia lírica. Refrão, vocês sabem, é um verso que se repete em várias estrofes do poema. Para fugir ao lugar comum, porém, Poe resolve usar o refrão de maneira diferente, tal como ele explica aqui. Resolvi fazer diversamente, e assim elevar o efeito aderindo,
em geral, a monotonia do som, porém continuamente variando na ideia. Isto é, decidir produzir continuamente novos efeitos pela variação da aplicação do estribilho, permanecendo este, na maior parte das vezes, invariável. Isso vai ficar mais claro quando lermos o poema. Prossegue o poeta. Assentados estes pontos, passei a pensar sobre a natureza de meu refrão. Desde que sua aplicação deveria ser repetidamente variada, era claro que este refrão deveria ser breve. Em proporção à brevidade da sentença, estaria naturalmente a facilidade da variação. Isso imediatamente me levou a uma só palavra como o melhor refrão. Não cabia dúvida de que tal fecho, para ter força, devia ser sonoro e suscetível de ênfase prolongada, e tais considerações, inevitavelmente, me levaram ao O prolongado, como a mais sonora vogal, em conexão com o R, como a consoante mais aproveitável. Ficando assim determinado o som do refrão, tornou-se necessário escolher uma palavra que encerrasse esse som e, ao mesmo tempo, se relacionasse o mais possível com a melancolia pré-determinada como tom do poema. Em tal busca, teria sido absolutamente impossível que escapasse a palavra nevermore. De fato, foi ela a primeira que se apresentou. Pois bem, após planejar o assunto, o tom emocional, o recurso estético e até a palavra-chave de seu poema, a partir da escolha de uma consoante e de uma vogal, Edgar Poe viu-se diante da primeira dificuldade. Como justificar a repetição, ao longo de todo o poema, do refrão nunca mais? Dito por um ser humano, isto poderia soar meio ridículo. A solução encontrada foi colocar essa palavra na boca de uma ave, no caso de um corvo, que, aliás, sendo considerado pássaro de mau agouro, estava de acordo com a atmosfera emocional do poema. Este corvo teria entrado na biblioteca do narrador do poema por uma janela aberta durante uma noite de chuva e pousado em cima de um busto de Minerva, para, assim, o poeta expressar o claro-escuro na relação entre o corvo negro e a estátua de branco mármore da deusa grega. O poeta desenhou aqui também o cenário do poema, onde se desenvolveria o diálogo entre o narrador e o pássaro. A partir daí, o poeta escreve: de todos os temas melancólicos, qual, segundo a compreensão universal da humanidade, é o mais melancólico? A morte, foi a resposta evidente. E quando, insisti, esse mais melancólico dos temas se torna o mais poético? Quando ele se alia à beleza. A morte, pois, de uma bela mulher é, inquestionavelmente, o mais poético tema do mundo e, igualmente, a boca mais capaz de desenvolver tal tema é a de um amante despojado de seu amor. Vamos continuar seguindo o raciocínio do poeta. Tinha, pois, de combinar as duas ideias, a de um amante lamentando sua morta e a de um corvo
continuamente repetindo a locução nunca mais. A maneira que o poeta encontrou para conciliar as duas coisas foi adotar, no poema, uma estrutura de diálogo. O amante faria perguntas ao corvo, aludindo à sua amada, e o corvo responderia, sempre dizendo nunca mais. Vamos voltar ao ensaio de Poe. Percebendo a oportunidade que assim se me oferecia, ou, mais estritamente, que se me impunha no desenrolar da composição, estabeleci na mente o clímax, ou pergunta conclusiva. Aquela pergunta de que o nunca mais seria, pela última vez, a resposta. Aquela pergunta, em resposta à qual o nunca mais envolveria a máxima concentração possível de tristeza e desespero. Aí, então, pode-se dizer que o poema teve seu começo, pelo fim, por onde devem começar todas as obras de arte. Porque foi nesse ponto de minhas considerações que, pela primeira vez, tomei do papel e da pena para compor a estância. Profeta, exclamo, ó ser do mal, profeta sempre, ave infernal, pelo alto céu, por esse Deus que adoram todos os mortais, fala a esta alma sob o guante atroz da dor, no Éden distante, verá a deusa fulgurante, a quem no céu chamam Lenora, essa mais bela do que a aurora, a quem no céu chamam Lenora. E o corvo disse, nunca mais. Bom, o ensaio é longo e não vou me estender mais para deixá-los curiosos. Quem quiser saber como evoluiu a construção do poema, leia em casa a filosofia da composição. O importante agora é vocês perceberem que o autor utilizou um método para escrever o poema, que toda a arquitetura da peça foi pensada racionalmente, ainda que o assunto seja romântico. Em toda a obra de Poe, aliás, vamos encontrar esse casamento entre misticismo e matemática, sentimento e arquitetura, unidos pelo ritmo, que é também uma relação numérica entre acentos fortes e fracos. Podemos resumir toda a poética do autor numa divisa: a construção precisa do impreciso. Vamos ler agora a tradução do poema O Corvo, realizada por Fernando Pessoa, prestando muita atenção à estrutura de rimas do poema. O Corvo, de Edgar Allan Poe, na tradução de Fernando Pessoa. Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais. É só isto e nada mais. Ah, que bem disso me lembro, era no frio dezembro, e o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais. Como eu queria a madrugada, toda a noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada, hoje entre hostes celestiais. Essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui jamais. Como a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo
me incutia, urdia estranhos terrores, nunca antes tais. Mas, a mim mesmo infundindo força, eu ia repetindo: é uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais. Uma visita tardia pede entrada em meus umbrais. É só isto e nada mais. E, mais forte num instante, já nem tardo ou hesitante, Senhor, eu disse, ou Senhora, de certo me desculpais, mas eu ia adormecendo quando viestes batendo, tão levemente batendo, batendo por meus umbrais. Que mal ouvi, e abri largos, franqueando os meus umbrais. Noite, noite e nada mais. A treva enorme fitando, fiquei perdido receando, dúbio e tais sonhos sonhando, que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinda, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu disse o nome dela, e o eco disse os meus ais. Isto só e nada mais. Para dentro então volvendo, toda a alma em mim ardendo, não tardou que ouvisse novo som, batendo mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bulha é na minha janela. Vamos ver o que está nela e o que são estes sinais. Meu coração se distraía pesquisando estes sinais. É o vento e nada mais. Abri então a vidraça, e eis que, com muita negaça, entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com ar sereno e lento, pousou sobre os meus umbrais. Foi, pousou e nada mais. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosquiado, disse eu, mas de nobre e ousado, ó velho corvo imigrado, lá das trevas infernais. Dize-me qual o teu nome, lá nas trevas infernais. Disse o corvo, nunca mais. Pasmei de ouvir este pássaro falar tão claro, ainda que pouco sentido tivessem palavras tais. Mas deve ser concedido que ninguém terá havido que uma ave tenha tido pousada nos seus umbrais. Ave ou bicho sobre o busto que há por sobre seus umbrais, com o nome nunca mais. Mas o corvo sobre o busto nada mais dissera, Augusto, que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais. Nem mais voz, nem movimento fez, e eu, em meu pensamento, perdido, murmurei lento, amigos, sonhos, mortais, todos já se foram. Amanhã também te vais, disse o corvo, nunca mais. A alma, súbito movida, por frase tão bem cabida, por certo, disse eu, são estas tuas vozes usuais. Aprendeu-as de algum dono, que a desgraça e o abandono seguiram até que o entorno da alma se quebrou em ais. E o bordão de desesperança de seu canto cheio de ais era este nunca mais. Mas, fazendo ainda a ave escura sorrir a minha amargura, sentei-me defronte dela, do alvo busto e meus umbrais. E, entrando na cadeira, pensei de muita maneira que queria esta ave agoureira dos maus tempos ancestrais. Esta ave negra e agoureira dos maus tempos ancestrais, com aquele nunca mais. Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizendo,
a ave que na minha alma cravava os olhos fatais? Isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando, no veludo onde a luz punha vagas sombras desiguais. Naquele veludo onde ela, entre as sombras desiguais, reclinar-se-á nunca mais. Fez-se então o ar mais denso, como cheio de um incenso, que os anjos descem, cujos leves passos soam musicais. Maldito, a mim disse, deu-te Deus, por anjos concedeu-te o esquecimento, valeu-te. Toma-o, esquece com teus ais, o nome da que não esqueces e que faz esses teus ais. Disse o corvo nunca mais. Profeta, disse eu, profeta, ou demônio, ou ave preta, fosse diabo ou tempestade quem te trouxe a meus umbrais, a este luto e este degredo, e esta noite e este segredo, a esta casa de ânsia e medo, dize a esta alma quem a traz, se há um bálsamo longínquo para esta alma a quem a traz. Disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta, ou demônio, ou ave preta, pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais, dize a esta alma entristecida, se no Éden de outra vida verá essa hoje perdida entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais. Disse o corvo, nunca mais. Que esse grito nos aparte, ave ou diabo, eu disse, parte. Torna a noite a tempestade, torna as trevas infernais. Não deixes pena que ateste a mentira que disseste, minha solidão que reste, tira-te de meus umbrais, tira o vulto de meu peito e a sombra de meus umbrais. Disse o corvo, nunca mais. E o corvo, na noite infinda, está ainda, no alvo busto de Atena, que há por sobre meus umbrais. Seu olhar tem a medonha dor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha, sombra no chão mais e mais. E a minha alma dessa sombra, que no chão há de mais e mais, libertar-se-á nunca mais. Maravilhoso poema. A unidade sonora dessa composição é construída por sua sólida arquitetura de rimas. Em cada uma das estrofes, há rimas internas no primeiro e no terceiro versos, e a mesma rima se repete no segundo, quarto, quinto e sexto versos. Por exemplo, na última estrofe do poema que nós acabamos de ler. E o corvo, na noite infinda, está ainda, no alvo busto de Atena, que há por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha, dor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe tristonha, sombra no chão mais e mais. E a minha alma dessa sombra, que no chão há de mais e mais, libertar-se-á nunca mais. Essa mesma estrutura de rimas acontece em todas as estrofes do poema. Além disso, no quarto verso de cada estrofe, há sempre uma palavra que rima com o terceiro. O poeta faz também uso da anáfora, a repetição de determinadas palavras que rimam entre si no final de cada estrofe, e o refrão é repetido com variações. Por exemplo, disse o corvo, nunca mais. Reclinar-se-á, nunca mais. Com o nome, nunca mais.
libertar-se-á nunca mais. O poeta faz essas variações no refrão para evitar a monotonia. O Corvo é um poema atualíssimo, que deve ser estudado hoje, não apenas como exemplo de um método de criação intelectual, mas também como uma verdadeira partitura sonora de imensa riqueza de aliterações, rimas e ritmos que muito tem a nos ensinar para a nossa própria prática poética. Grato a todos pela conversa e até a nossa próxima aula.